Olá, boa noite. Para quem é novo aqui e não me conhece, meu nome é Sandra Moraes. Eu sou psicóloga na abordagem TCC, terapia cognitivo comportamental. Hoje nós estaremos aqui tendo um bate-papo bem leve, falando sobre superação, sobre o câncer de mama. A nossa convidada, Vanessa, irá estar contando a história dela para nós, como foi esse diagnóstico, como foi a vida dela depois desse diagnóstico. Então, que vocês gostem, a live ficará gravada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ela poderá responder depois, porque de repente agora não vai dar para ela responder, tá bom? Só estou aguardando ela entrar aqui na live para eu chamá-la, tá? Se vocês quiserem aí apertando o coraçãozinho para poder chamar mais pessoas, porque vai ser um bate-papo bem bacana, né, sobre esse assunto, porque é muito importante é, as pessoas ficarem mais informadas, né, sobre esse tipo de assunto, tá bom? Já estou aguardando ela entrar. Oi, Olá, Vanessa, boa noite, tudo bem? tudo, graças a Deus, e você? Tudo jóia. Então, faz aí a sua apresentação para nós começarmos a falar um pouquinho dessa sua história, que eu acho que vai ser uma história bem bacana, né, para as mulheres, para elas se espelharem, né, em você, porque esse diagnóstico realmente é um diagnóstico que mexe muito, né, com a Sim, autoestima da mulherada. Então, vai ser tá. bem legal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Pessoa. Hoje eu tenho 39 anos, mas eu tive câncer de mama com 30, lá em 2016. Eu sou formada em educação física, sou militar reformada pelo câncer de mama. E, e desde que eu tive o câncer, eu resolvi ajudar as pessoas através das redes sociais, criando grupos de apoio, né? E é o que eu faço hoje. Então, vamos começar. Eu fiz um roteiro aqui de umas perguntas, né, que eu achei pertinente para você estar sanando algumas dúvidas, né, que fica sempre, né? Como foi o momento em que você recebeu esse diagnóstico de câncer de mama? Conta pra gente. Então, ninguém espera, na verdade, receber um diagnóstico. Nunca. Ainda mais nova, né? Eu tinha 30 anos, estava no auge, assim, da minha profissão. Eu tinha acabado de passar para a Marinha, praticamente. Tinha trocado de cidade, estava morando em Angra, servindo no colégio naval, uma coisa totalmente nova para mim, desafiadora. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, é aquele susto, é aquela passa rápido, né, na nossa cabeça o medo da morte. Mas eu te falo que, assim, apesar de ter passado por alguns problemas com relação à opinião médica, que eu tive que trocar uma médica por não ter acreditado na minha desconfiança, tirando isso, graças a Deus, de resto, até que foi tranquilo. E quais foram os maiores desafios emocionais e físicos que você enfrentou durante esse tratamento? Olha, emocional, na verdade, eu acredito que é mais a insegurança, o medo, né? Que você não tem muita informação. Quando há algo que acontece com você novo, que você nunca vivenciou, né? A gente escuta as pessoas falando que tiveram câncer, que passaram pelo câncer, mas quando acontece com você, é que você sente como é que é, né? Então, assim, emocionalmente, eu digo que é a insegurança, o medo de passar por isso. E física, eu confesso que, assim, não me incomodou, não me abalou muito. E como foi essa rede de apoio? Você teve uma rede de apoio entre seus familiares e amigos, ou no momento foi um baque muito grande para todos e você se sentiu literalmente assim, e agora estou só? Não, não, sozinha não, nunca. Eu sempre estive e estou rodeada, né, pela minha família. Na época eu era noiva,
Então, meu noivo, hoje meu esposo, né, me acompanhou em todas as consultas. E com relação aos amigos, na verdade, os amigos a gente descobre nesses momentos quem são os amigos de verdade, né? Então, foi bom que eu conheci quem são os amigos de verdade. Eu conheci quem eram os amigos que só queriam saber se estava realmente tudo bem, né? Se eu ia conseguir passar pelo processo, quando que eu ia morrer ou não. Então, tem aquelas pessoas que estão com você perguntando se está tudo bem, mas só para saber se realmente está tudo bem, Famoso sabe? curioso, né? Hum. Em algum momento você pensou em desistir? Não, Não. nenhum momento. E assim, o que te impulsionou mais a lutar? Porque a gente sabe, como a gente falou no começo, né? Ninguém está preparado para receber um diagnóstico ou falar, nossa, que legal, eu estou com um diagnóstico. É assustador, independente de qual seja o diagnóstico, porque é uma coisa nova, né? Que ninguém espera. Então, como que foi isso daí? Então, em que momento que eu. Desculpa, qual foi o início da pergunta mesmo? Eu perguntei assim, em que momento, quando você descobriu esse diagnóstico, você disse que nunca pensou em desistir, né? Sim. O que te impulsionou a continuar mesmo assim? O que te encorajou? Então, quando assim, eu vou falar por mim, né? Quando eu recebi o diagnóstico, foi aquela sensação de medo, né? Claro que eu chorei, não tem como você não chorar. Mas, Sandra, eu confesso que assim, foi rápido, sabe? Eu chorei, tipo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vida que segue. Então, assim, para as pessoas os amigos, né, que estavam perguntando sempre, eu decidi fazer um grupo no WhatsApp com todos esses amigos para falar uma vez só, dar a informação uma vez só para eles. E, e assim, a ajuda, o apoio, o incentivo das pessoas, sabe, que estavam comigo, não me fez desistir. Assim, eu te falo que durante o processo da descoberta, do tratamento, na verdade, descoberta, cirurgia, tratamento, eu fiquei bem. Tiveram outros motivos que não foram relacionados comigo que me fizeram ficar mal. Quais mudanças de estilo de vida você adotou durante e após o tratamento? Então, na verdade, nenhuma, porque como eu sou formada em educação física, então, para mim, na verdade, eu só ficava desesperada para saber quando que eu ia poder voltar a fazer atividade física, né? Então, eu perguntava tanto para mastologista quanto para o cirurgião plástico quanto tempo eu tinha para voltar, porque o estilo de vida, assim, o meu sempre foi ativo. Então, o ficar inativa que foi complicado para recuperação de cirurgia, tudo mais. Mas meu estilo de vida não mudou. Tá, eu vou fazer uma pergunta que é uma coisa que muitas pessoas ficam em dúvidas, né? É, eu tenho uma amiga, né, que ela também estava com câncer de mama. E mesmo depois do tratamento, ela está super bem. Ela veio relatar que ela foi proibida, né, de fazer atividade física. E eu falei para ela, procura outro médico, porque atividade física ela é o melhor medicamento que eu acho que existe, seja para qualquer diagnóstico, seja ansiedade, depressão, câncer. Isso é o quê? É verdade ou é um mito? Então, não. Atividade física é bom em todos os momentos. É claro que a gente, assim, se tiver com algum problema, com alguma lesão, é claro que vai evitar, mas também, assim, não drasticamente, né? Então, a atividade física para paciente oncológica, eu super recomendo. Então, se o médico liberou, né? Não somos nós que temos que dizer, o paciente tem que ir liberado para fazer atividade. E se ele faz atividade física, ele vai estar tendo vários benefícios, não só físico, mas mental, social, né? Em todos os aspectos. Eu super indico. Assim, até para a autoestima da mulher, para ela se sentir melhor, ter mais disposição, aguentar o tratamento, porque a gente sabe que alguns remédios, quimioterapia, hormonioterapia, bloqueador hormonal, né, dentre vários
tratamentos que se tem, a atividade física ajuda muito, né, na recuperação de disposição, de dores articulares, ela melhora, do fogacho, de várias coisas. Então, não fazer é errado. É, esse diagnóstico mudou a sua percepção de vida sobre você mesma e sobre a própria vida, né? Não, assim, depois, tem a Vanessa do câncer e a Vanessa depois do câncer, né? Antes do câncer, eu não, assim, era mais difícil falar não para uma pessoa, não que eu tinha problemas quanto a isso, mas eu me tornei uma pessoa muito mais sincera, não aceito certas coisas. Se eu tiver que falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, eu falo, não deixo passar nada, sabe? Tudo que eu quero, eu faço, não deixo nada para depois. Eu quero fazer hoje, eu vou fazer hoje. E uma coisa que eu faço é não planejo mais nada, porque é uma coisa muito engraçada, sabe? Quando eu recebi o diagnóstico, no ano que eu recebi o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico dia 1º de agosto de 2016. Em julho seria minhas férias. E aí eu não tirei férias, mas eu tava planejando passar as férias viajando. A gente tava eu e Pablo, né, meu marido. A gente tava, tipo, organizando nossa viagem para julho. E aí tudo se foi por água abaixo, porque em abril e maio eu já tinha começado a investigar. Então, assim, tudo que eu tento planejar, sempre acontece alguma coisa. Então, eu não planejo mais nada a longo prazo. Agora, tudo que é meu é, tipo assim, pra ontem, que aí dá certo. Sim, porque a vida é o hoje, né? É o aqui e o agora. A gente se preocupa muito com amanhã, ano que vem, ou daqui a 3 anos, e É que eu não acaba sei amanhã. deixando de viver o hoje, porque Uhum. se preocupa tanto com o depois, que o hoje passa e você acaba não percebendo. É, É, como foi esse processo de recuperar a autoestima e lidar com as mudanças do corpo, se é que teve? então, assim, mudança no meu corpo teve. Eu passei pela mastectomia, né? Em 2016, eu passei pela mastectomia total. Eu fiz a reconstrução imediata, mas eu fiquei sem mamilo nessa primeira cirurgia. Mas não foi algo que me abalou. Eu fiquei sem o mamilo e fiquei com uma cicatriz enorme nas costas, porque tirou uma parte do grande dorsal, do músculo das costas. E aí, assim, não foi algo que deixou o meu psicológico, o meu emocional abalado. Não tive problema de me olhar no espelho, não tive problema de ter relação com meu esposo, de ficar pelada, de nada do tipo. E assim, eu ainda brincava que eu por um ano fiquei com um seio no norte e o outro no sul, porque um ficou com reconstrução, né, com a reconstrução, com a prótese, e o outro não. Aí no ano seguinte que eu coloquei a prótese no esquerdo. E no outro ano que eu fiz a reconstrução do mamilo. Então, assim, foram 3 etapas durante 3 anos consecutivos, mas não me abalou em nada. Você acha que o papel da terapia é importante? Sim. Então, comigo, o que que acontece? Quando eu, quando eu fui diagnosticada em 2016, eu fiquei super de boa. Em 2017, a minha avó foi diagnosticada com câncer no intestino. Aí o meu psicológico ficou abalado. Assim, eu falo que eu tenho as duas percepções. Eu, como paciente, e alguém que você ama muito como paciente. Então, alguém que você ama muito como paciente, para mim, foi muito mais difícil. Eu não consegui lidar, porque assim, minha avó era tudo para mim. Então, assim, eu comecei a ter coisas que eu não sabia que era. Hoje eu sei o que era crise de ansiedade, crise de pânico, mas eu demorei muito para saber que era isso. Eu até procurei ajuda psicológica, mas não me identifiquei, né, com a psicóloga. Então eu nunca mais voltei.
E aí aquilo foi me corroendo. Eu fiquei por anos tendo ataque cardíaco, pensando que eu ia morrer, desmaio, né? Tremedeira, um monte de coisa. E eu não sabia que era. Ia direto para emergência, porque eu achava que eu estava morrendo, literalmente. Até eu descobrir, demorou, que foi através de uma amiga, que ela falou assim: calma, cara, para, não vai levar ela para lugar nenhum, para hospital nenhum, porque isso é uma crise de ansiedade, respira, controla a respiração. E aí, tipo assim, depois que eu descobri que aquilo era uma crise de ansiedade, que dependia também de eu tentar controlar a minha mente, aí eu fui tentando, mas eu não conseguia sempre. Então, eu fiquei 16, 2017, 18, 19, minha avó faleceu. E, assim, foi bem difícil. E aí, em 2022, 23, se eu não me engano, que eu, tipo, fui procurar ajuda psicológica. Por quê? Foi início de 2023. No Natal de 2022, a minha sogra faleceu. E aí, assim, foi uma morte inesperada. A gente tava, a gente não passou o Natal juntos, a gente ia passar. E a gente se falou por vídeo. Ela tava bem, tava, né, feliz e tal. A gente se falou, era 9 e pouca da noite. Quando foi 5 horas da manhã, o telefone do meu esposo tocou, falando que ela tinha falecido. E aí a gente foi, né, para casa dela, porque ela faleceu em casa. Então, aquela cena, né, toda mexeu muito com o meu psicológico. Coisas que acontecem repentinamente, assim, do nada, que você não espera, que você não se prepara, mexe muito comigo. Então, assim, foi muito ruim para mim. E a partir desse dia, eu comecei a piorar. Eu piorei muito, 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 muito das minhas crises de ansiedade. Eu almoçava chorando, eu não estava feliz e eu fiquei com medo de piorar de verdade, de ter uma depressão ou alguma coisa do tipo. E aí eu dei um basta e procurei ajuda psicológica. Então, comecei a me tratar com a minha psicóloga. Hoje eu só tô parada um tempo, porque a gente tá com problemas burocráticos mesmo, entre plano e clínica, mas foi algo que me fez muito bem. Muito, 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 muito bem mesmo. Eu não tenho, assim, nem o que falar. Consigo expor tudo que eu tô passando, tudo que eu tô sentindo, consigo refletir os feedbacks que ela dá, não é a solução, são coisas pra gente pensar, Sim. né? E aí me ajudou muito. Tô sentindo falta também, na verdade, de voltar logo. E como foi o papel da equipe médica e das terapias complementares na sua jornada de recuperação? Eu não tenho que reclamar da equipe médica que eu tenho até hoje, né? Na verdade, só a primeira médica, como eu falei lá no início da live, que eu precisei, infelizmente, trocar, porque eu escutei, Sandra, até o tipo, você tá neurótica, você não tem nada, da médica, né? Sim. E aí, assim, não sentiu confiança, ela foi super antiética, ela ligava pros médicos pedindo opinião do que ia fazer comigo. Então, se ela não tinha segurança e certeza do que ela ia fazer comigo, que estava pedindo para alguém ajuda, como que eu ia ficar com uma médica dessa? Então, assim, eu procurei ajuda médica, a outra opinião, na verdade, e desde que eu procurei uma outra opinião, essa médica, né, que eu troquei, a mastologista, que é até hoje, que eu brinco que ela é minha anjinha, até postei nos stories hoje, de ontem para hoje, ou hoje de manhã, alguma coisa assim, ela num podcast, ela que me indicou todos os outros médicos, cirurgião plástico, oncologista, geneticista. Então, assim, sabe quando você confia de olhos Sim. fechados, que o que eles falam é aquilo? Então, assim, hoje eu tenho uma equipe médica que eu confio muito. Já se passaram 8 anos que eu tive câncer e eu tenho contato com todos eles até hoje. Indico várias pacientes oncológicas para eles e não tenho que reclamar da minha equipe médica, nenhuma. Que bom. Aquilo que você falou é muito importante, né? Como você falou da psicóloga
da primeira vez, né, que você não se identificou, e às vezes também com o médico. Eu sempre aconselho meus pacientes sempre ouvir uma segunda opinião, porque nós somos seres humanos, nós também erramos, né? Sim. E, infelizmente ou felizmente, esse momento, independente do diagnóstico, é muito importante esse vínculo, né, com o profissional, ter um tratamento também humanizado, Sim, né? sim. Porque isso ajuda muito o paciente, eles E, ter um acolhimento, né? Ter uma escuta de verdade. Não é e só também aquele outra. médico que está ali, te passa um medicamento e mal olha para você, ou até o próprio psicólogo. Eu também encontro muitos pacientes que falam para mim, nossa, eu já troquei de psicólogo como eu troco de roupa. Assim, não tem uma humanização, não tem um acolhimento. E, infelizmente, em qualquer área existe bons profissionais e ruins. Então, a gente não pode desistir, né? Até encontrar aquele que a gente se Com identifica. relação a médico, assim, a gente conhece nosso corpo, né? Então, não há nada, não há pessoa melhor para descrever o que tá sentindo do que a gente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada no meu corpo, que tinha um carocinho que não existia, que ele estava crescendo a cada dia, ele crescia, que ele ficou vermelho, que ele ficou quente. Então, assim, eu sabia que tinha alguma coisa. Você sente que tem alguma coisa errada. E aí a médica falar que era coisa da minha cabeça, que eu estava neurótica, que eu tinha batido com o meu peito, porque eu sou professora de educação física e eu sabia que eu não tinha batido. Então, assim, a gente conhece, então a gente tem todo o direito de procurar uma segunda opinião. E é que nem com um psicólogo, a gente não é obrigada a ficar com alguém que a gente não se identifique. A gente precisa se identificar, porque a gente vai estar contando a nossa vida. Você vai estar se abrindo. Então você não pode se abrir para qualquer pessoa. Então, assim, assim, é engraçado que minha mãe é psicóloga. Então, ela me dá várias orientações. Eu falava, mãe, pô, foi assim, assim, assado. Não gostei, não vou voltar. E ela, não, você realmente não tem que voltar. Você tem que ficar com alguém que você confie, que você se sinta bem, que você tenha afinidade. Então, assim, é isso. Não tem muito o que dizer. A gente precisa se sentir bem com o profissional que está cuidando da gente. Hoje, após essa superação, como você enxerga essa importância do autoexame e dessa conscientização sobre a doença? Porque a doença existe e é É, séria. E no é. início é mais fácil, né? O tratamento. Aham. O meu caso foi esse, né? Eu descobri com autoexame, graças a Deus. Eu sempre tive o hábito, assim, minha mãe é da área da saúde, minha tia é enfermeira da área da saúde, minha avó na época também sempre me orientou, então eu sempre fui muito orientada, bem orientada. E tinha o hábito, claro que não sempre, mas às vezes eu tinha o hábito de fazer por desencargo de consciência o autoexame e eu gostava de fazer no banho, porque o sabonete ajudava a deslizar, então eu gostava. E foi nesse momento que eu senti o carocinho e senti ele crescendo. Então, assim, o autoexame não é o exame que vai definir o seu diagnóstico. Ele vai te alertar para você fazer os exames complementares, né? Mamografia, ultra, ressonância, o que for. Então, eu digo que o autoexame ele salva vidas sim, porque se a gente conseguir detectar alguma coisa precocemente, a gente consegue ter um tratamento muito mais tranquilo, leve, né? Como foi meu caso. Graças a Deus eu descobri de forma precoce, apesar dele ter crescido muito rápido em julho, né? Que eu falei que eu tive. Eu fiz a biópsia em julho e no dia 1º de agosto saiu. Quando saiu, eu fiz 2 biópsias, na verdade, porque eu fiz com a médica antiga e a médica nova que ela pediu para repetir. Você tem noção de que em julho ele estava 1 centímetro e em agosto ele estava 8? E em Não, setembro, quando eu fui operar, ele estava 12? bem rápido, né? Muito rápido, né? Então, assim, será que se eu tivesse ficado com aquela médica, eu estaria aqui hoje? Será que se eu tivesse ficado com aquela médica, eu teria um tratamento mais tranquilo, mais leve? Porque eu não passei por rádio, nem por químio.
Por quê? Porque eu passei pela mastectomia direto. Eu tirei a mama toda porque não estava infiltrado, não foi invasivo, ele foi in situ. Ele estava situado, localizado. Então tirou o mal pela raiz logo todo, tirou minha mama toda. E, assim, eu nem questionei, pode tirar. Ainda pedi para tirar a outra, mas não consegui. Mas, assim, salva vidas, porque se a gente diagnosticar precocemente, é muito mais leve, né? A gente sofre menos. O que te trouxe mais esperança durante os momentos mais difíceis nesse tratamento? Difícil essa pergunta, mas esperança. Eu acho que, assim, a oportunidade de estar vivendo mais uma vez, né? De não ter sido a minha hora agora. E por eu estar tendo a oportunidade assim, com o problema que eu tive, com a doença que eu tive, de Papai do Céu me despertou aqui na caixola de ajudar outras mulheres, porque assim, foi engraçado, na verdade. Eu até falo isso no livro que nós duas participamos, né? Eu conto de forma bem breve, porque a gente só escreveu um capítulo, né? Um capítulo para escrever a nossa vida toda é muito difícil. Então, depois no final, qualquer coisa, se quiser, eu deixo escrito aqui. Ou então, não sei se está no seu link da sua bio, mas também está no meu. Mas assim, eu escrevo isso lá no livro. Até me perdi agora que eu tô falando, gente. Falei do livro e me perdi. A Qual foi a esperança pergunta? nos momentos mais difíceis, mais difíceis. Você Eu ajuda me perdi mulheres? completamente. Peraí, eu vou lembrar, Sandra. Você ajuda mulheres? Despertou. Isso, foi. Gente, cabeça de paciente oncológico é assim mesmo, tá? Não esquece. Então, assim, eu tive o despertar de ajudar mulheres, porque quando eu fui diagnosticada, em 2016, eu não achei grupos de rede de apoio, assim, sabe, importantes. Não tinha, eu acredito que naquela época não tinha muito, até porque a rede social para isso não era tão utilizada para o câncer de mama. Hoje tá o boom, né? Então eu falei assim, cara, depois da primeira cirurgia, que eu passei pela primeira cirurgia, eu falei assim, bom, eu preciso pagar uma promessa, porque deu tudo certo, graças a Deus. Então eu ficava assim, bom, moro no Rio, né? Hoje não moro na capital, mas assim, quando eu morava lá, eu falei assim, cara, não vou fazer promessa de subir a escada da Igreja da Penha, porque pra mim, tipo, pode ser cansativo, pode, mas tipo assim, eu sou da educação física, vai ser mais tranquilo, né? Não vou parar de comer chocolate, porque é uma coisa que eu não vou conseguir cumprir, porque eu sou formiga. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, eu vou criar um grupo no Facebook. E aí eu comecei a contar a minha vida. Cada dia eu ia alimentando aquele grupo no Face, com uma experiência minha, com uma ida minha ao médico, com uma ida minha fazendo exame, com coisas da minha vida. E aí aquilo tomou uma proporção que eu não imaginava, que hoje, se qualquer pessoa colocar no Facebook, escrever câncer de mama, prevenção é tudo, o meu é o primeiro que aparece. Assim, graças a Deus, acabei virando referência, as pessoas procuram, não só pacientes, mas mães de pacientes, filhas e filhos de pacientes, cuidadoras, tudo que você possa imaginar, assim, sabe, aparece ali para mim. Eu tenho uma que eu não esqueço, um caso que veio me procurar aqui, era o filho, que a mãe não sabia ler nem escrever, e ele entrou no grupo do Facebook para pegar opiniões. Então, assim, nessas horas eu vejo que o meu propósito, a minha missão, tá valendo a pena, tá? Assim, eu tô cumprindo, sabe? Então, assim, cresceu de uma forma absurda. Hoje eu tenho o Face, hoje eu tenho o Instagram, tenho o WhatsApp, que é só para as mulheres, onde elas trocam informações mais privadas, mais íntimas. Tem Telegram, tem tudo. Então, assim, o que eu tive, pelo menos, me dá
a sensação, e eu fico feliz de, pelo menos, se eu estiver ajudando 1%, se eu conseguir salvar uma vida, se eu conseguir alertar uma pessoa a se cuidar, porque eu sempre também linko com a atividade física, porque é importante. Então, eu faço hoje essa relação, principalmente no Instagram. O Facebook tem uma proposta mais diferente. Eu deixo para as meninas ficarem tirando dúvidas, só dúvidas, eu não posto nada. No Instagram, aí eu coloco os meus conteúdos, é uma vibe totalmente diferente. Então ali eu sempre incentivo as meninas que praticarem uma atividade física ajuda na prevenção de várias doenças, não só o câncer. O câncer é um deles, mas ajuda. Então, eu tenho isso, eu tenho essa esperança que eu acho que eu consigo colaborar um pouquinho com alguma coisa do que eu passei. Como muitas meninas, muitas amigas falam do limão, fiz uma limonada e faço até hoje. E uma das coisas que eu continuo é pela minha avó. Por quê? Minha avó é como se fosse um aprendizado, assim, para quem não gosta de ir em médico, não gosta de se cuidar. Minha avó sempre falava isso, né? Pra que eu vou em médico? O médico vai inventar que eu tenho alguma coisa. E aí, pelo fato de não gostar de ir, de não ir, quando vai, pode ser tarde. Sim. Então, façam um exame de rotina, se cuidem, né? Pratiquem o autocuidado. Não é feio, não é vergonhoso, é nossa saúde, nossa vida. Então, eu acho que é isso. Buscar ajuda, né, Vanessa? Sim, Porque buscar ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de coragem, como você disse no início. Ninguém é melhor do que nós mesmos para nos conhecer. uhum. Né? Então, você consegue perceber que algo não está legal, seja no físico ou seja no emocional. E eu Então, a buscar aprendo muito ajuda com as no início meninas. é muito importante. Sim. E é uma coisa legal, porque assim, eu não sei tudo, eu não sou médica, eu não tenho conhecimento, eu sou paciente oncológica como todas elas. Então, assim, eu não sei tudo, eu não sei informação de médico, não sei. Então, eu não, assim, eu tive um tipo de câncer, existem vários. Eu não tenho o conhecimento de todos eles. Então, eu acabo aprendendo com as meninas também. E essa troca é muito legal. Sim. Fala um pouquinho se você quiser falar do arroba, né, desse seu Instagram aí pro pessoal, Uhum. quem quiser seguir. É arroba câncer de mama 01. Lá tem um link na bio com todas as redes sociais, Facebook, Telegram, canal no YouTube, tem um link do livro, tem todos os links lá. E se eu puder ajudar em alguma coisa, vai ser um prazer. Nem que seja com uma palavra de apoio, um carinho, uma conversa, tá tudo bem ou vai ficar tudo bem. E podem contar comigo também. E eu tô aqui para ajudar, de verdade. Isso. Já está quase acabando, é a última pergunta, tá? Tem problema. Se você tivesse que falar uma mensagem para as mulheres que estão enfrentando essa batalha hoje, qual seria essa mensagem? Tudo passa, né? Na verdade, a gente às vezes não entende por que as coisas acontecem, né? Eu tenho um aprendizado que, assim, quando eu fui diagnosticada, a minha avó falou assim: Meu Deus, por que isso não aconteceu comigo? E aí, o que aconteceu, né? Ela foi, eu fiquei, e aí, assim, minha avó sofreu pra caramba, com muita dor, por ter descoberto muito tarde, né? Ela deu metástase, então, assim, foi bem sofrido. Mas o que eu falava uma coisa pra minha avó, mesmo quando ela estava internada, já, tipo, fraca, sem força, eu falava assim: vó, pensa numa coisa. Os médicos estão fazendo de tudo, tá tendo tratamento. Enquanto é tratamento, há chance, há vida. E também, se os médicos não falarem que não tem, os médicos não sabem de nada, não. Quem sabe é lá em cima. Quem sabe é Deus. Deus sabe a hora de cada um. Então a gente não pode desanimar, não pode se entregar.
Não dá para fazer isso porque tem muitas meninas aí que já foram desenganadas e estão até hoje aí, né? A gente não sabe a nossa hora. A gente que teve câncer ou que está com câncer, a gente pode não morrer de câncer, a gente pode morrer, pode ir ali na rua e pode acontecer alguma coisa com a gente. Sim. Então, assim, não desanimem, não desistam, porque a gente não. A gente tá aqui de passagem e a gente tem que viver hoje como se fosse o último dia e como se amanhã não fosse existir. Então, vivam hoje, digam eu te amo hoje, façam o que vocês querem hoje, comam o doce mais gostoso que vocês querem hoje, e treina, porque aí a gente gasta. Aí, treinar é bom, né? Atividade No final, tem que física treinar. realmente é muito bom. E vou te falar, isso aqui é uma coisa que eu vou falar que vai todo mundo ouvir. Eu detestava atividade física, de verdade, eu odiava. E aí, devido a um problema sério na minha coluna, eu tive que ou vai, não teve escolha. Posso falar? Se tornou um vício na minha vida, ó. Tô assim toda feinha desse jeito, porque eu vou indo da academia, correndo, mas não falta. É um compromisso que eu tenho comigo mesma. Eu Eu não falo abro mão mais da minha atividade física. Eu, se tiver algum atendimento online nesse horário, eu não quero. Que é aquele meu momento, é somente meu. Eu acho que todo ser humano, independente de homem ou mulher, eles precisam ter esse autocuidado consigo mesmo, parar, desacelerar um pouco. Eu falo isso porque o meu consultório está lotado. E não é só de adultos, crianças também. A ansiedade está tomando conta da humanidade. Então, assim, a atividade física, gente, é tudo. E olha que quem está falando odiava mesmo, com toda a força. E agora eu virei, é o meu vício, eu não abro mão mesmo. Acho que todo mundo tem que fazer. Eu até brinco com meus pacientes, que às vezes eles falam, mas eu não tenho condições de pagar uma academia. Eu falo, gente, caminhar é de graça, né? Por favor. Em casa, gente, você tem uma cadeira em casa, dá para fazer várias coisas. Tem cabo de vassoura, tem saco de mercado, tem alimento não perecível, perecível, seja o que for, dá para fazer peso. Desculpa que não cola. Isso aí, a gente não pode inventar desculpas, né? Outra coisa também que é muito importante, né, Vanessa, dentro de um processo, dentro de um diagnóstico, é você ter a aceitação. Aceitar que está passando por aquele momento. Que eu acho que quando você aceita, você consegue ter mais força para correr atrás desse prejuízo. Que quando você não aceita, aí você fica remoendo aquilo dentro de você, você não quer buscar ajuda, você começa a falar, eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso? E nisso, esse diagnóstico, né, essa doença vai tomando conta, seja qual for. Então, acho que o processo da cura vem da aceitação e vem do falar, como dizia Freud, né? A cura vem do falar. Nós precisamos falar. É uma coisa que eu gosto muito. Isso aí que você falou de falar não, né? Sim. Nossa, como é bom falar não. Eu também fui uma pessoa que vivi muito tempo, principalmente na minha época de juventude, eu só falava sim para todo mundo. Eu me desagradava para agradar o outro. Hoje, como é bom falar não. E sem dar explicação, eu não tenho que dar explicação para ninguém. Eu só não quero. E ponto. Exatamente. A gente tem todo o direito de fazer o que a gente quer. Não tem outra coisa. Então, Vanessa, vou parar por aqui, que daqui a pouco eu vou atender uma pessoa online. Muito obrigado. Eu acho que quem assistiu foi um papo leve, esclarecedor, e que as pessoas realmente busquem ajuda, não tenham medo, até porque hoje a medicina está muito avançada. É verdade. Épocas atrás, no tempo da minha avó, ou até da minha mãe mesmo, não era desse jeito. Quando a pessoa chegava a descobrir algo, já era tarde. Hoje também
Naquela época não tinha nem reconstrução. Tem mulheres que tiveram lá atrás e são até hoje sem mama, porque não tinha, né? Hoje só não faz quem opta por não fazer. Assim, ó, brigadão, muito sucesso aí para você nesse projeto, que você continue sempre ajudando outras mulheres com essa rede de apoio, porque nesse momento que a gente precisa realmente é de um ombro amigo, né? De um apoio, de um acolhimento. E, infelizmente, nem todos conseguem esse apoio na família e nem no meio de amigos, né? Porque É, a gente não tem um familiar por perto, porque mora em outro estado, mora longe, e se encontra sozinho. Então, é bem bacana esse seu projeto. obrigada. E eu só ia falar uma coisa mesmo, quando você estava falando lá que é importante falar, tem gente que tem muita dificuldade em falar. E uma coisa que eu gosto muito, assim, principalmente no meu Instagram, só pra gente terminar, eu tenho muita dificuldade de gravar vídeos, né? Tipo, eu tenho que gravar 358 vídeos pra salvar um. E porque eu acho que nunca tá bom. Então, assim, eu gosto muito de escrever. O escrever, pra mim, me liberta também. Eu me Sim, sinto mais leve quando eu escrevo, porque eu escrevo, desabafo, e se eu quiser postar, eu vou postar, mas é uma forma que eu me sinto mais à vontade. Então, assim, o falar, ele tem várias sim. formas, né, da gente Outras expressar. formas, porque até no consultório, né? Às vezes o paciente chega, ele não abre a boca, assim, eu percebo que ele não quer falar, ele é tímido. E aí eu trabalho muito com diário dos pensamentos, tarefa para casa, porque aí na escrita ele consegue. E aí depois, com o tempo, com esse vínculo, né, que a gente vai criando, ele começa a falar. É muito bacana isso, né? É, Então, ó, é lindo. Ó, beijinho, beijo, muito sucesso aí para você no seu projeto, tá bom? Tchau. tchau.